assessores. Isso é sensacional. Tem um governador espiritual, tem os ministros dele, que são chamados grandes instrutores, e cada ministro tem seus assessores. Porque cada ministro tem uma área de atuação enorme. Eu não sei qual que é a área. Sabe o que eu fico assim, encabulado? Como é que uma pessoa faz uma entrevista dessa com o Chico e não pergunta as coisas? Se fosse eu entrevistando, qual que era a próxima pergunta que eu ia fazer? Quantos ministérios são, Chico? Você não ia perguntar isso? A pessoa nem ligou. Fez uma outra pergunta e não tinha nada a ver. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Como é que as pessoas não prestam atenção? Conviveram com o Chico e não aproveitaram nada. Não aproveitaram nem 1% do Chico. Se ele aparecesse aqui agora, eu tinha umas 2.000 perguntas para fazer para ele. Se fosse eu que estivesse entrevistando, a primeira pergunta, Chico, pergunta para o Emmanuel, quantos ministros são? São X ministros. Dá para você descrever algumas pastas? O que faz? Tem o ministro das formas biológicas, tem o ministro da geologia, tem o ministro dos fenômenos sociais, esse nós conhecemos. O ministro que controla todas as questões sociológicas do planeta Terra, nós conhecemos quem é. Está no capítulo inicial do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Capítulo inicial não, um pouquinho mais para frente. Quem é? Hillel. Vocês lembram? Ele vem à Terra, fala, Hillel, o que está acontecendo? Ele fala, mestre, está difícil. Estão brigando muito, é só guerra, né? E aí Humberto de Campos fala que aquele espírito era o espírito que coordenava todas as questões sociológicas do planeta Terra. Então ele é um ministro de Jesus. Então nós temos um sociólogo, gente. Tem um sociólogo, não precisa preocupar não, gente. O pessoal fica preocupado, está indo muito latino para os Estados Unidos, está vindo muita gente para cá, não preocupa com isso não. Tem um ministro só para preocupar com isso. Preocupa com a sua vida, com a sua evolução, com os seus problemas, com o seu aprimoramento moral. Porque tem um ministro para tratar desses assuntos. Esse nós conhecemos. Se eu tivesse tido a oportunidade, teria perguntado para o Chico. E por que nós estamos falando disso tudo? Para curiosidade? É para isso que nós estamos trazendo? Não. Qual é o nosso objetivo aqui ao falar disso? Nosso objetivo aqui é mostrar o seguinte: só existe desordem na nossa vida. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos em evolução. Nas coisas de Deus não existe desordem. Não existe desordem. Está tudo ordenado nos planos que são divinos. Quando acontece coisa atrapalhada é porque nós interferimos. E quando nós interferimos e atrapalhamos, somos obrigados pela lei de justiça a reparar, a reharmonizar. Nas coisas de Deus, a ordem absoluta. Programação absoluta. Tudo tem horário para começar, horário para acabar. Tudo certinho. Então nós estamos querendo dizer isso. Por quê? Nós estamos num período de transição? Estamos. Nós vamos passar por uns períodos difíceis para chegar na construção do novo mundo? Vamos. Mas está tudo programado.
No final do livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte: os cristos do sistema solar, isso ele falou em 38, iriam se reunir pela terceira vez na atmosfera da Terra. Gente, na atmosfera da Terra. Os cristos, que eu não sei onde que eles moram. Não adianta nem querer pegar o endereço que eu não sei. Não sei o endereço dos cristos do sistema solar. Nem e-mail, nem telefone. Não adianta me pedir. Mas eles iriam se reunir na atmosfera da Terra, sabe para quê? Para planejar essa época agora que nós estamos vivendo. Dez, 11, 12 cristos, incluindo o Cristo do sistema solar, para decidir como que ia ser a transição na Terra, porque isso afeta o sistema solar todo. Está todo mundo mais tranquilo agora? Mais confiante? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Está tudo dentro do planejamento divino. Aí, o que o Chico fala? Que esses grandes instrutores, que são os ministros, eles reencarnam. Eles reencarnam. Quando precisa de um trabalho assim que não pode falhar, ele manda um desses para fazer o trabalho. Todo mundo aqui vai se lembrar da ordem que ele dá para o ministro dele, o Léo. Léo, agora eu vou passar tudo para a América. E você vai ter que nascer lá para... E o que ele nasceu? O Henrique de Sagres. Para quê? Para construir uma escola naval. Porque se não tivesse escola naval, não ia ter navio, não ia ter técnico de navegação, não ia descobrir a América. Agora, gente, trabalhar para Jesus é difícil, né? Porque aqui na Terra, quando você é nomeado ministro, é para mandar nos outros, né? Seu ministro, faz isso, faz aquilo. Com Jesus tem isso não. Chamou o ministro dele lá, agora você vai nascer. Eu sou seu ministro, é você mesmo, eu fui. Ele que é o governador veio. O ministro tem que vir. Como Buda veio, como Zoroastro. Isso, alguns que o Chico revelou. E outros na Índia, os grandes Mahatmas, né? Do passado, né? Na Grécia, Sócrates, né? São espíritos de altíssimo, e outros que a gente nem sabe o nome, né? Nem sabe o nome. Fora os assessores. Aí o que ele fala? Vimos que Jesus convidou 12 discípulos. Eram discípulos humanos, tanto quanto nós, humanos. Para que não fôssemos instruídos por anjos, pois senão não entenderíamos nada da doutrina do Cristo. Teríamos de entender a doutrina com os discípulos também humanos, frágeis portadores de deficiência como as nossas. Embora respeitemos os 12 personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição atual na Terra. A humildade do Chico. Mas os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, não são nenhum ministro, não. Eram gente comum como nós. Nós estamos, assim dizer... Bom, aí depois ele fala assim, o Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. O Criador é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela que Jesus nos ensinou quando o chamou de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia. E aí ele vai falar. Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse, que Jesus, quer dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra. Demiurgo é o seguinte, Platão, no livro República, lá no banquete também, fala que cada mundo tinha um construtor. E ele dá o nome de demiurgo. Olha que coisa Platão, né?
né, que foi lá longe. E aqui o Chico fala, é isso mesmo, o demiurgo da Terra, nós chamamos de Cristo, você pode chamar de demiurgo, você pode chamar o que você quiser. Né? O que governa a Terra é Jesus. E o demiurgo do sistema será então um demiurgo de mais alta potência construtora. Olha o que o Chico está falando. Que o Cristo do sistema solar é ainda um espírito superior a Jesus. A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita, bom, aí ele fala um negócio de Emmanuel aqui, e aí o Emmanuel mostra esse quadro para ele. Ou seja, gente, Jesus, governador da Terra, o sistema solar tem um governador, essa constelação de Andrômeda deve ter um outro Cristo, superior ainda ao do sistema. Tem o Cristo da Via Láctea, que é superior ainda a todos os outros. Mas a Via Láctea não gira em torno daquela mônada, daquela nebulosa? Essa nebulosa tem um Cristo também. Vamos parar por aqui? Vamos. Daqui a pouco vamos tomar um café quente, para não perder. E Deus? Deus está além disso tudo. Deus está ainda além disso. É importante a gente ter isso em vista. Bom, gente, feitas essas considerações, nós vamos trazer aqui, primeiro, a primeira lei geral das profecias. Primeira lei geral das profecias. Que é preciso nós aprendermos. Depois eu vou mostrar um vídeo e vou começar a falar dos ciclos de evolução. Começando por uma mensagem que está no livro A Gênese de Kardec, ditada pelo espírito Arago. Não sei quem é. Que deu uma mensagem sensacional. 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 E antes dessa entrevista do Chico, eu nunca vi ninguém no movimento espírita comentar essa passagem. E tem gente falando que a codificação está ultrapassada. Paciência. Paciência. Bom, primeira lei geral das profecias. As profecias são reveladas, para quem estiver anotando, as profecias são reveladas para não se cumprirem. Como assim? Não, está errado. Não, é isso mesmo. As profecias são reveladas para a gente para não se cumprirem. Onde que eu aprendi isso? No livro Encontros no Tempo, capítulo 1, livro de entrevista com Chico Xavier. E tem gente também falando que o Chico está ultrapassado. Então eu não sei o que está atual. Viu, Ciro? Se o Chico está ultrapassado, atual deve ser homem da pedra. Isso é que é moda agora. Voltar para as tribos para ser homem da pedra. Fizeram uma pergunta para o Chico assim: o célebre Nostradamus assinala os meses de julho e outubro de 1999 como sendo o período final do tempo que estamos atravessando, com a ocorrência de imensos cataclismos astronômicos e sociais. Fizeram essa pergunta em 70 e poucos. Só que em 99 já tem um tempo, né? Na época,
a pessoa pergunta assim: Nostradamus deve ser levado a sério? Pergunta. E aí o Chico deu uma resposta, o Chico, por Emmanuel, primeiro mostrando que a pergunta está errada. Não é se Nostradamus deve ser levado a sério ou não. É como que se interpretam as profecias. E ele fala assim: com respeito às profecias de Nostradamus, que, aliás, devemos estudar com o maior respeito ao mensageiro humano dos vaticínios conhecidos, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Vocês entenderam, né? É isso, vou passar para outra parte então. Vou explicar, estou brincando. Não dá para entender nada, né? Leia a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Gente, primeira coisa que Emmanuel nos ensina é parábola, viu, gente? Então, quando fala que Jonas ficou dentro da barriga da baleia, é parábola. Porque tem gente procurando a baleia até hoje. E se você traduzir e falar que foi ele que engoliu a baleia, tem gente que acredita. Não, mas a Bíblia está dizendo, ele que engoliu a baleia. É parábola. Parábola. É uma parábola. E qual é a parábola de Jonas? Qual é a parábola? Na época de Jonas, havia uma civilização muito avançada para a época, que é a civilização dos assírios. Assíria, Babilônia. Muito avançada. Desenvolveram a escrita, tinham códigos de lei, observavam os astros, a movimentação astronômica, então já tinha um tanto de avanço. Mas aí, na parábola, Deus vira para Jonas e fala assim: Jonas, a cidade da Síria, chamada Nínive, está todo mundo perdido. Eu já mandei gente para lá para ensinar para eles, mas eles não aprendem. Não aprendem. Então, eu vou destruir a cidade. Eu vou destruir aquela cidade. É uma parábola. Né? Aí tem gente que lê isso lá no Velho Testamento e fica falando: nossa, mas o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo. Gente, é parábola. Você não acha que o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho existe, não? Você acha que existe? Não existe, gente. Porque na vida real, o lobo mau come o Chapeuzinho Vermelho. Se ele está com fome, o primeiro que está na frente, ele come. Fica esperando chegar na casa da vovó, não? Então é parábola. O que essa parábola está ensinando? Que existe uma lei chamada lei de destruição. Tudo tem um ciclo de crescimento e um ciclo de decrescimento. Todas as civilizações nascem, atingem um apogeu e morrem. É isso. Então falou, vai ser destruído Nínive. Só que aí, ele falou com Jonas assim: Jonas, e eu vou te enviar como meu profeta para ir lá e avisar para eles que vai ser destruído. Avisar para quê? Vai ser destruído. Não é engraçado isso? Para que vai avisar? É a mesma coisa de eu avisar para você que você vai morrer daqui a 1 minuto. Mas para quê? Eu vou falando, daqui a 1 minuto você vai morrer. Qual é o sentido disso? Mas não foi esse o aviso.
falou para Jonas assim: Jonas, você vai dizer para eles que se eles não se arrependerem, a cidade será destruída. Mas se eles se arrependerem, não. Só que o Jonas não ouviu essa parte. A hora que falou assim, eu vou destruir, ele falou, opa, dá notícia ruim é comigo mesmo. Hoje, eu não tenho uma coisa, assim, a ânsia que as pessoas têm para dar notícia ruim, não é? Falou que é notícia ruim, a pessoa fica doida para dar, né? Notícia boa, a pessoa tem má vontade. Pô, Fulano, você podia dar uma notícia lá pro vizinho? É boa ou ruim? Boa. Ah, não tem tempo. Não, é uma notícia muito ruim. Não vou lá agora. Pode deixar que eu paro tudo aqui e vou lá. Né? Então, como era para dar notícia ruim, ele só ouviu a parte ruim da notícia. A cidade vai ser destruída. E foi lá avisar. Chegou lá, chamou todo mundo. Falou, ó, está lá no Velho Testamento. Ó, essa cidade vai ser destruída. Todo mundo, nossa, meu Deus, o que é isso? Não é possível. Mas, tem uma parte lá que eu nem ia falar, não, mas se você se arrepender, não vai ser destruído. E eles se arrependeram. Todo mundo se arrependeu. E começou a agir de forma diferente. Aí, o que aconteceu? A cidade não foi destruída. O que aconteceu com Jonas? Ficou com raiva de Deus. Isso é um absurdo. Manda eu dar uma notícia e eu sou desmoralizado. Manda eu ir lá falar que a cidade vai ser destruída e não destrói nada. Aí tira minha reputação. E ficou bravo, brigando. Isso é um absurdo. Nunca mais que profeta, estou entregando o cargo. Não quero ser profeta, nada. Chega disso. E aí ele estava andando num sol muito, aquele sol, aquela região, muito sol. E tinha um pezinho de uma planta lá. Ele ficou um tempo ali na região, cuidando daquela planta, a planta cresceu, deu uma sombra boa. Aí na hora que o sol apertava, ele ia lá para debaixo da árvore e dava aquela espreguiçada depois do almoço, né? Debaixo da sombra da árvore. Aí o que Deus fez? Foi lá e destruiu a árvore. Mandou uns bichos lá e comeram a árvore destruída. Mas ele ficou bravo. Falou, ó, eu já entreguei meu cargo de profeta. Eu não estou conversando com você, Deus. Nós estamos de mal. Eu estou aqui quieto, debaixo da minha sombra, e você vem destruir minha árvore. Para que isso? E aí Deus fala com ele assim, Jonas, essa árvore não tem nem um mês que cresceu, e você já tomou tanto amor por ela, que eu destruí ela, você está bravo assim? Imagina os meus filhos que vivem lá em Nínive. E como é que você queria que eu destruísse eles? E assim termina a parábola de Jonas. Deus dando uma lição. Quando eu te mandei para ir lá dar notícia em Nínive, estavam lá meus filhos. Você acha que eu quero destruir meus filhos? Será que Deus quer que a gente fique sofrendo? Não, a gente sofre porque faz bobagem. Sofre porque desrespeita a lei divina. E as profecias são dadas para não se cumprirem. Deu para entender agora? Todas as profecias do Apocalipse foram ensinadas por Jesus a João para que nada acontecesse. Mas, infelizmente, a maioria já aconteceu. A maioria das profecias do Apocalipse já se cumpriram. Infelizmente. Porque foi avisado para a gente para que não acontecesse. Como você fala para uma pessoa, olha, você vai pegar seu carro, no quilômetro 30 tem uma cratera, toma cuidado. Tem uma cratera lá.
No quilômetro 45 aconteceu um acidente, a pista está interrompida, diminui a velocidade. Aí o que a gente faz? Vai rápido, esquece, chega no quilômetro 30, fura o pneu no buraco. E aí começa a brigar com Deus enquanto está trocando o pneu. Acaba de trocar o pneu, chega no quilômetro 45, nós estamos a 140 por hora. Aí a pista está interrompida, acontece um acidente. É isso. As profecias, ao serem reveladas, tinham um propósito. O propósito era que nós aprendêssemos as lições para não precisar passar pelos sofrimentos. Para não precisar passar. Então diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo chamado Cristianismo, no finalzinho do capítulo chamado Apocalipse de João. Ele fala assim: todos os fatos principais posteriores à vida de João estão ali previstos. As revoluções sociais, o mercantilismo, a adulteração do cristianismo, está tudo lá. Está tudo predito lá, em forma de símbolo. Para quê? Para alertar os homens, para que alertassem os homens dos riscos que os esperavam se eles mantivessem no caminho que eles estavam seguindo. O certo é que nós mantivemos no caminho. E faltam algumas coisinhas ainda do Apocalipse. A pergunta é: vai acontecer ou não vai acontecer? Depende de mim, depende de você. Vai depender de nós. Qual a intensidade desse momento grave do mundo de expiação agora? Da fase de transição? Qual vai ser a intensidade? Vai depender dos habitantes da Terra. Se nós nos comprometermos verdadeiramente com a reforma moral, muita coisa pode ser abreviada, pode ser minimizada. Se nós permanecermos distraídos na carne, como mariposas girando em torno de misticismos e fantasias, sem resolver os problemas fundamentais do nosso espírito, pode ser que nós vivamos momentos muito dolorosos. O certo é que uma transição enorme, um final de um ciclo, se esboça no horizonte. E nós temos que aprender essa primeira lei aqui, das profecias. As profecias são reveladas para servirem de lição para todos nós. Particularmente, eu acredito que está havendo um esforço para a mudança. Tem muita coisa ainda complicada do ponto de vista global, né? Aqui na América Latina, temos alguns países ainda numa situação complicada, não vou citar nome, temos o problema lá do Irã, temos ainda um problema seríssimo na região de Israel, tem alguns pontos ainda muito complicados, com pequenas possibilidades de mudança, que talvez não tenham jeito. Mas em muitas outras regiões, nós temos sentido um esforço de espiritualização e de mudança, de aprimoramento, o que pode amenizar em muito o que está previsto para acontecer. O que está previsto para acontecer. O certo é que nessa entrevista que o Chico dá
em 1954, para a revista da LBV, e também no A Caminho da Luz, o Emmanuel é muito claro. Por exemplo, nós temos coisas, gente, que são graves, graves. A Europa tem um karma coletivo muito pesado. De guerras, de massacres religiosos, de perseguição e de exploração dos outros. A colonização da África gerou um karma enorme para a Europa. A colonização da América gerou um karma gigantesco para Portugal e para a Espanha. O Brasil tem um karma coletivo enorme que se chama Guerra do Paraguai. Que, de certa forma, nós temos resgatado um pouco com o trabalho que o Brasil tem feito de liderança aqui na América, essa usina, e com a ajuda que faz. Eu acho que no amor está resgatando muita coisa, mas que tem um ossinho ali na nossa garganta, tem. Nós adquirimos um karma coletivo na Guerra do Paraguai, que nós destruímos aquele país. Os Estados Unidos têm um karma coletivo pesado. Guerra do Vietnã, Iraque, Afeganistão. Esses débitos perante a lei divina podem ser sanados pelo trabalho, pelo amor. Não pode? Pode. De certa forma, a Europa está resgatando. Você vai lá na Europa, o que mais tem é imigrante. Eles estão resgatando, recebendo todo mundo que eles exploraram. Está morando lá. Não é assim? Os Estados Unidos criam uma confusão com o Oriente. O que mais tem é oriental nos Estados Unidos. Oriental e latino. Então, de certa forma, eles estão resgatando pelo trabalho. Mas há problemas coletivos aí graves. Graves. E a Terra não vai entrar num mundo pleno de regeneração se não quitar esse karma. Isso é da lei divina. E nós precisamos encarar esses fatos com muita naturalidade. Muita naturalidade. Muita naturalidade. Então, vamos serenar o nosso coração quando ligar o jornal e falar lá, crise no euro. Está só começando. Irã testa escudo, não sei o quê. Está começando. Está começando. E nós temos que ter uma posição muito clara com relação a isso. Muito clara com relação a isso. Uma posição de conciliação, uma posição de tentar harmonizar, de tentar levar a paz, em qualquer lugar que seja. Não estimular esse tipo de coisa, de guerra, de animosidade. Né? Porque já está um barril de pólvora. Você vai lá e ainda joga um palito de fósforo. Nós temos que evitar esse tipo de coisa. Mas tem esses problemas todos que estão aí narrados e que tem a ver com o Apocalipse. Tem a ver com o Apocalipse. Bom, vou passar um videozinho para a gente olhar e eu vou dar um intervalo para a gente tomar um café, porque deve estar todo mundo doido para tomar um cafezinho. Porque nós já voamos pelas nebulosas, pelas galáxias, né? Mas vou só passar esse vídeo para a gente ir. E aí eu entro em outras leis.